E aí, pessoal, estamos de volta, né? Aqui é o Elias. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Era Vargas. Então, já falamos sobre o governo provisório, também já falamos sobre o governo constitucional. Hoje nós vamos falar sobre o Estado Novo, né? Esse é um tema bastante grande, né? Complexo. Então, vamos para a aula. Pessoal, como a gente viu, né, na aula passada, o Vargas ele criou, né, na verdade a intentona comunista ela criou as bases que levaram ao golpe de 1937, tá? Esse golpe ele vem justamente num contexto de endurecimento do regime, como eu já falei. Lá em 1935, o Vargas já decreta o estado de sítio e inicia-se uma escalada do autoritarismo, né? É, a partir da intentona comunista, né? A partir de 1936, e essa escalada ela vem acompanhada, né? Também, como eu falei, de uma ênfase nessa ameaça comunista que existia, né? Que teoricamente existia, de que havia ali um grande complô para a tomada do poder, tá? E essa ameaça ela era constantemente alimentada, tanto pelo governo, como, por exemplo, por ações da AIB, né? A AIB sempre perseguindo esses opositores, né? Principalmente comunistas, e isso vai escalando aí, né? Levando a uma escalada gradativa do autoritarismo, do endurecimento do regime lá do Vargas, que vai, né, gradativamente levando ao golpe de 1937. Como eu falei, haveriam eleições presidenciais em 1938 e essas eleições, como na época, né, era proibida a reeleição, não havia reeleição, para quem não sabe, né, a Constituição de 1934 ela não permitia a reeleição, então você teria ali um mandato presidencial e depois de eleito esse candidato ele não poderia se reeleger imediatamente depois da sua eleição, enfim, do seu governo, né, como presidente. E aí, em 1936, 1937, já se discutia quem sucederia o Vargas, né? Vargas possuía um certo apoio, né, popular, né, principalmente, como eu já falei, o Vargas fez um diálogo muito forte com o trabalhismo, né, com alguns setores das classes trabalhadoras, construiu ao longo desses primeiros 6, 7 anos de governo uma identificação com esse povo. Isso, como eu falei, vai se aprofundar ainda mais durante o Estado Novo, mas já criava-se essa identificação. Então havia esse questionamento, né? E o Vargas também entendia que em 1938 ele sairia do poder e ele, na verdade, tentou algumas medidas para conseguir lidar com essa transição, né? Fazendo aí uma pressão para que ele permanecesse no poder, né? Para que adiasse as eleições, né? Principalmente dentro daquele contexto, como eu falei, né? Você vai ter essa ameaça comunista, então o Vargas ele vai tentando ali o que ele podia para estender o seu poder. Ah, já se via, né, que havia uma oposição, de certa forma, o Plínio Salgado almejava assumir o poder também, né, e isso também coloca o Vargas numa situação de conflito aí. De um lado a gente tem essa grande ameaça comunista pensada pelo Vargas, né, após a intentona, e também do outro lado, aí na oposição, né, justamente dos comunistas, você também tem a AIB, no caso, o Plínio Salgado, como um possível rival, né? Um possível oposição ao governo de Getúlio, aí, alguém que poderia eventualmente substituir ou tomar o poder de Getúlio Vargas. E isso, né? Inclusive até havia uma intentona integralista em 38, é um exemplo de como havia essa rivalidade, de certa forma. Em 30 de setembro, pessoal, vem à tona, né, na Voz do Brasil, ou na Hora do Brasil, que era um programa de rádio, né, a o chamado Plano Cohen, né? Então, o que era esse Plano Cohen? O Plano Cohen era um documento que havia sido encontrado, né? Que revelava um plano comunista, né? De tomada do poder. Então, havia uma série de determinações, né? De instruções para vamos botar assim, a deflagração de uma revolução, de um golpe, né, comunista que tomaria o poder
né, que subverteria a ordem naquele momento. Hoje a gente entende, né, grande parte dos historiadores defendem a ideia de que, na verdade, esse plano, né, foi um plano forjado, né, tudo indica que foi um plano forjado por um oficial do alto comando aí do Exército, que era o Olímpio Mourão Filho, também membro da Ação Integralista Brasileira. E esse documento havia sido forjado, né, ele foi criado, foi inventado. Na verdade, não era um documento ligado de fato aos comunistas, né? E sim ali uma forja justamente para garantir uma certa radicalização daquela sensação de ameaça e que criou o fundamento para que o Vargas desse um golpe de Estado, fechasse o Congresso e assumisse o poder com autoritarismo. Né? Então, essa farsa, né, o plano Cohen, ele sugeria essa ameaça comunista e o Vargas vai se aproveitar desse momento, né, para assumir o poder. Vargas possuía, claro, o apoio da grande burguesia, né, a grande burguesia urbana, principalmente, como eu já falei, se você tem uma ameaça comunista, e o comunismo ele faz justamente uma crítica ao modo de vida burguês e tal, a grande burguesia urbana, ela vai justamente se sentir ameaçada com isso e vai apoiar o golpe de Estado. A classe média também, que se identifica com os ideais dessa burguesia, também acaba assumindo aí um apoio a esse golpe. Nós temos também as Forças Armadas, né, os setores mais conservadores da sociedade passam a apoiar essa tomada do poder, esse enrijecimento do regime, né, que leva ao chamado Estado Novo. Então, em 10 de dezembro, aí, o Vargas ele fecha o Congresso, decreta aí o fechamento do Congresso, coloca todos os partidos políticos, né, as entidades políticas na ilegalidade, então todos passam a ser extintos legalmente, né, novamente, como eu falei, a extinção dos partidos políticos não quer dizer que eles desapareceram, eles passam a agir na ilegalidade, muitos deles pelo menos, né? E passa então a decretar uma nova carta constitucional, abolindo, né, revogando a Constituição de 1934, tá bom? Então, o Vargas aí dava início a um novo momento do governo dele, que é o Estado Novo, né, que passava a ser, vamos dizer assim, fundamentado na Constituição de 1937. Tá? Essa Constituição, o que ela trazia? Ela centralizava o poder no presidente, né? De forma que o Vargas ele passa a atuar de forma extremamente autoritária e com um poder extremamente centralizado nele, né? Como você tem o fechamento do Congresso, para quem não sabe, o Congresso ele é um dos órgãos fundamentais da democracia, né? E é um dos poucos órgãos que pode fazer um equilíbrio de forças aí entre os poderes, né, poder legislativo, poder executivo. Então, o fechamento do Congresso representava justamente um desbalanceamento desses poderes, e aí o poder executivo, no caso aí representado pelo presidente, que era o Vargas naquele momento, passa a ser o poder que sobrepõe os demais e utiliza da força e do autoritarismo para poder atingir seus objetivos. Tá? A Constituição, então, de 1937 centralizava o poder no presidente, extinguia os partidos políticos, né, colocava todos os partidos políticos na legalidade, inclusive a Ação Integralista Brasileira, né, como eu falei, que inicialmente chega a apoiar o Vargas, né, e tem ali uma relação até razoavelmente boa com o Vargas, mas também entra na ilegalidade após a Constituição de 1937. Aí, sem falar, né, claro, da ANL, que já estava na ilegalidade, do PCB, os sindicatos não entram na ilegalidade, mas passam a ser governados pelo Estado, então aqueles que não eram passavam automaticamente para a ilegalidade. Então, quer dizer, tem uma série de medidas que passam a entregar o controle, de certa forma, das entidades sociais e da forma de organização social para o Estado. Né? Aqui, ó, a gente tem a restrição da liberdade de imprensa. Então, o Vargas a Constituição criou, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão estritamente responsável pelo controle da informação que havia distribuída nessa sociedade, né? Um órgão que estabelecia essencialmente a censura, né? Então,
controlando os meios de comunicação, né, a imprensa, os jornais, as revistas, as publicações, as músicas. Isso vai ser uma característica muito importante desse governo, porque é nesse momento que a gente vai ter uma aproximação mais, vamos dizer assim, uma aproximação maior do governo Vargas ao modo do fascismo italiano e também, né, do nazismo ali alemão. Então, quer dizer, nós temos um regime que se tornava cada vez mais autoritário e que passava a controlar, né, as liberdades sociais aí, no caso. Os estados, como eu já falei, né, antes, lá ainda no governo provisório, os estados já tinham sofrido uma série de atentados à sua autonomia. Com a Constituição de 1937, essa autonomia ela é totalmente revogada, de forma que os interventores passam aí a obedecer diretamente ao Vargas, né? O Vargas passa a controlar esses interventores de uma forma mais efetiva e com maior autoritarismo, né? O Vargas mantém o estado de sítio, então o Brasil continuava em estado de sítio, o que permitia ao Vargas o uso da força e da repressão, né, contra os opositores. E é aqui que a gente vai ter assim, a base desse novo sistema, né? Só, o Estado Novo, né? Inclusive o nome Estado Novo, ele faz referência aí ao regime lá em Portugal, né? Do Salazar, né? Que também chama lá Estado Novo. Então, que também é um regime fascista, tá? Para quem não sabe, o fascismo de Portugal é chamado de salazarismo. E o governo dele lá ficou conhecido como Estado Novo. O Vargas, ele absorve também esse jargão aí, essa denominação, demonstrando, por exemplo, a influência que ele recebia dessas ideologias europeias aí. Então, o Estado Novo é marcado pelo autoritarismo. O Vargas, ele também implementou, agora que ele possuía um poder centralizado e um poder que ele podia fazer uso, né, dos mecanismos que fossem para fazer cumprir a sua ordem, né, as suas vontades, ele passa a colocar em prática, vamos dizer assim, de forma mais efetiva, aquele plano que ele já possuía lá no governo provisório, que era o do processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Então, um desenvolvimento nacionalista, de novo, olha aí mais uma vez, aparecendo essa característica do Vargas, que é o nacionalismo, que inclusive dialoga também com o fascismo aí. Então você tem uma aceleração do desenvolvimento industrial, o Vargas passa a produzir uma série de indústrias, né, fundamentais, indústrias de base, que dão origem aí ao processo industrial. Não é nem origem, eu digo assim, dá uma acelerada no processo de desenvolvimento industrial brasileiro, né, porque o processo já havia se iniciado muito antes. O Vargas passa a ter o apoio de latifundiários industriais, né, que viam nesse estado uma forma de benefício, de se enriquecer ainda mais, de exercer as suas vontades e sua influência política, aí, no caso, em relação ao Vargas. A indústria, né, vai ter no Vargas o seu principal patrono, de certa forma. Então, o Estado Novo, ele dava ao Vargas esse novo ar, né, de poder. Tá? São criadas siderúrgicas, na verdade, são criadas de maneira geral indústria de base. Né? O Vargas acaba investindo em setores de base que seriam fundamentais para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Né? Não é à toa que você vai ter a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, lá na década de 40, né, que estava principalmente ligada à extração do minério, de ferro, né, a produção do aço e tal. E você vai ter também a construção lá da Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, que também era uma indústria aí, fundamental para o desenvolvimento do processo de industrialização, tendo em vista que essas são indústrias que extraem matéria, que transformam essas matérias, né, a siderúrgica, que passa a produzir barras de metal, de aço, de ferro, que vão ser usadas na indústria, na construção de equipamentos e N fatores. Então, quer dizer, você tem a criação dessas siderúrgicas, dessas indústrias de base, justamente para acelerar o processo industrial por qual o Brasil passava. É importante entender, ó, se você observa o período do Estado Novo, ele é quase concomitante, aí, né, quase paralelo ao período lá da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e se estende até 1945. E o Vargas, ele pega justamente esse período. Então, assim, o Vargas também sente a presença, né, da guerra, ainda que, pelo menos não nos primeiros anos, o Brasil tenha entrado diretamente na guerra, né? O Brasil só entra na guerra lá em 1941. O Vargas, ele
não não tem, né, não consegue, naquele momento, fazer avançar muito economicamente, tendo em vista a crise econômica pela qual o mundo vivia, né, e o Brasil também. Então, é um contexto de crise, apesar de que há um crescimento industrial razoável. Mas, como eu falei, como você tem um contexto de crise, né, de queda, principalmente a partir da década de 40, de queda nas exportações, né, por conta que muitos países passam a entrar em guerra, países que eram aliados comerciais do Brasil passam a entrar em guerra, e isso vai se refletir, né, nessa relação econômica que esses países estabeleciam. Tá? Em 1943 a gente vai ter a consolidação das leis de trabalho. Como eu falei, o Vargas ele dialoga muito com o trabalhismo, né? Então buscou uma aproximação muito grande com os trabalhadores, de certa forma com o movimento operário de maneira geral, né? E aí, em 1943, ele lança a Consolidação das Leis do Trabalho, né, que é basicamente a lei que fundamenta a regulamentação do trabalho, que já havia sido estabelecida com a Constituição de 1934, mas que era aprofundada e estendida agora com a consolidação das leis de trabalho. Então, o que esse código ele trazia para os trabalhadores? Férias remuneradas, né? Então, os trabalhadores tinham direito a receber os 30 dias de férias remunerados, então eles tinham direito a receber mesmo naquele período de férias, né? Você tinha a igualdade salarial entre homens e mulheres, isso é lei, tá, pessoal? Então, assim, a gente sabe que ainda hoje, né, as mulheres elas recebem menos que os homens para exercer as mesmas funções, muitas vezes. E isso reflete, né, esse patriarcalismo, né, da nossa sociedade. Mas, no entanto, na lei, né, ficava definido que homens e mulheres receberiam salários iguais. No entanto, a gente sabe que entre a lei e a prática existe uma distância um tanto quanto grande. Tá? A jornada oficial ficava sendo de 8 horas, né? Jornadas diárias de 8 horas, podendo ultrapassar, no entanto, que fosse remunerado. Trabalhadores urbanos eram beneficiados por essa consolidação. Pessoal. No entanto, aqui a gente entra numa coisa muito complexa e complicada aqui, no caso da consolidação das leis do trabalho, pelo menos na década de 40, que ela versava essencialmente sobre trabalhadores urbanos, desconsiderando quase que praticamente os trabalhadores camponeses, trabalhadores artesanais e outros trabalhadores que acabavam não se encaixando nesse modelo aí pensado pela CLT. Né? Não é à toa que, por exemplo, você vai ter a gente puxa para o Ceará aqui, em 1943, 42, você vai ter a chamada o raid da Jangada São Pedro, né, que você vai ter trabalhadores aqui do litoral de Fortaleza que passam eles velejam daqui do Mucuripe até o Rio de Janeiro para entregar ao Vargas uma carta para regulamentar o trabalho lá dos pescadores, dos trabalhos artesanais que eram feitos aqui em Fortaleza, né, e que não eram reconhecidos, por exemplo, pela CLT, não entravam aí dentro das normas da CLT, o que fazia com que esses trabalhadores fossem bastante explorados e tivessem muitos problemas, né, para sobreviver. Então você vai ter aí esses jangadeiros que saem daqui são 4 jangadeiros que saem lá do Porto Mucuripe e vão para o Rio de Janeiro de jangada, né? Isso, inclusive, foi até utilizado como também elemento de exaltação nacional. Né? Eles chegam até lá, conversam com Vargas e tal, e passam a se tornar, entre aspas, aí, heróis, né? Por caracterizarem o que seria o trabalhador brasileiro, né? Heróis, destemidos, que enfrentaram o mar numa jangada, né? E então virou filme também. Então, assim, é uma coisa que trazia esse antagonismo, né? Você tinha uma consolidação que regulamentava, de certa forma, bem profundamente o trabalho urbano, mas deixava quase que de forma negligenciada o trabalho, por exemplo, no campo, né? O trabalhador rural ou o trabalhador artesanal, que não entrava nessa CLT. Tá? Gente, os sindicatos, eles passavam também a ser controlados pelo Estado. Como eu falei, os sindicatos, que eram aqueles órgãos de luta, né, dos trabalhadores para exigir os seus direitos, passam a ser controlados pelo Estado. Era uma forma de manter a ordem, né, e também de fiscalizar
a ação desses sindicatos, evitando greves e outros conflitos que existiam entre trabalhadores, né, e os patrões. E a forma que o Vargas vai garantir para estar mais próximo, para controlar, né, esses trabalhadores e para reduzir esses conflitos, né, entre as classes sociais, é justamente estabelecer o controle do Estado sobre os sindicatos. Como eu falei, os sindicatos que não se submetiam ao controle do Estado eram considerados sindicatos ilegais, logo eram perseguidos, né, uh, pela polícia e tal. Tá? O Vargas ele passa, né, ao longo desse Estado Novo buscando construir essa imagem de identificação social, principalmente com as classes mais humildes, né, principalmente trabalhadores também. E a ideia do Vargas foi construir, né, durante esse processo, a ideia de um pai, né, o que a gente chama de paternalismo, né, que é essa ideia de que o Vargas ele era um grande pai da nação, aquele que era o pai dos pobres, que se compadecia com a dificuldade da vida desses trabalhadores. Isso, pessoal, é uma característica muito peculiar dos regimes totalitários. Isso aparece no nazismo, isso aparece no fascismo, isso também aparece, por exemplo, no stalinismo lá soviético, quando você tem o Stalin no poder e você vai ter também essa construção, essa ideia de um grande líder, né? Um líder nacional que se sacrifica e que se compadece com a condição dos mais pobres, aquele que está ali ao lado dos mais pobres. Então, o Vargas ele vai tentar, por meio de uma série de estratégias que usam a imprensa, que usam a educação, a escola, né, o controle sobre a informação, para construir essa imagem de pai dos pobres. Né? Então, o Vargas ele vai cada vez mais tentar se identificar com esse ideal aí de pai dos pobres. Né? Inclusive, muitas imagens da época vão fazer referência a esse aspecto do Vargas. Como eu falei, você pode observar isso tanto no fascismo lá na Itália, do Mussolini, como você pode também ver isso no nazismo lá, o Hitler também vai usar dessas estratégias de identificação e o Stalin também vai fazer isso lá na União Soviética, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade, né, a esse conteúdo e não esqueçam de fazer as atividades de vocês, tá? Não deixem as dúvidas passarem, anotem as dúvidas de vocês, enviem lá no Google Class para eu poder respondê-los. Então, espero que tenha sido proveitoso. Agradeço aí, até a próxima.